Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o 19º episódio da 4ª temporada, Shattered Mirror, que é basicamente o 3º episódio dessa trilogia do Universo Espelho. Depois a gente ainda vai ter mais 2 episódios do Universo Espelho na 6ª e na 7ª temporada, mas esses 3 primeiros que nós tivemos, né, que começou lá com o crossover, depois com o Through the Looking Glass e agora com o Shattered Mirror, eles formam uma trilogia aqui com uma história mais ou menos que a gente pode dizer com começo, meio e fim. E para falar sobre esse episódio hoje, estão aqui comigo Luiz Castanheira. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui falando de Jessine. E temos aqui a volta do Gustavo Gobi para conversar com a gente. Gustavo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar sobre Universo Espelho. Falou em Universo Espelho, eu tô dentro, não tenho o que fazer. Muito obrigado pelo convite e vamos lá falar desse episódio que, para mim, não sou o maior dos fãs de Deep Space Nine, por favor, ouvintes, não me batam, mas esse aqui mora no meu coração. O que eu acho interessante desse episódio, que eu acho que é legal falar no começo, primeiro que ele é escrito pelo Ira e pelo Hans Beimler, e ele foi dirigido pelo James L. Conway. O Conway, acho que ele mora no meu coração, porque ele dirigiu Do It Necessary Evil, que são 2 episódios que eu amo de paixão, ainda The Way of the Warrior, Little Green Man. Aí esse aqui é o 5º episódio que ele dirige em Deep Space Nine, e ele ainda vai dirigir For the Cause e Apocalypse Rising. E ainda em Voyager ele dirigiu Caretaker, e além de outros. E é interessante que Enterprise, um dos episódios que ele dirige é o In a Mirror Darkly, que também é um episódio do Universo Espelho. E aí o que eu tinha começado a falar, que eu acho que é interessante desse episódio, é que Deep Space Nine sempre viu o Universo Espelho como algo para ser assim mesmo mais cartunesco, mais over the top, que é uma coisa para ser divertida. E aí o Ira fala, né, não, esse episódio tem que ser divertido, divertido, divertido. Mas ao mesmo tempo, esse episódio ele tem um lado que eu acho que é mais dark assim e mais profundo quando a gente pensa na história ali do trio, né, familiar do Sisko, da Jennifer e do Jake. Apesar deles quererem fazer do Universo Espelho uma coisa mais divertida, eu acho que esse episódio tem muita coisa profunda e que, apesar de talvez não ter sido o objetivo, eu vejo como coisas importantes, especialmente pro Sisko, essa ligação dele com a Jennifer. Mas vamos lá, Castanha, quais assim, são as suas impressões iniciais desse episódio? Eu acho, ao longo do primeiro crossover, eles fizeram um casamento bastante feliz do universo do espelho que a gente conhecia lá da TOS. Ele é meio que uma continuação. Eles pensaram em como fazer essa continuação cronológica e meio que espiritual. Alguns elementos da TOS, bastante sombrio, o tom mais contido. Eu achei um episódio em que muito esforço foi colocado nele, nesse sentido. O segundo eu achei mais fofinho, uma coisa meio capa-espada, sem capa e sem espada. Uma coisa mais solta, dar uma aventura pro Sisko, uma aventura no senso mais tradicional, de dar uns tirinhos e sair com a mulherada, né? E realmente ele pega 2 armas, uma em cada mão, e come 3, eu acho. O Sisko bateu um recorde naquele episódio, acho que ninguém conseguiu o que ele conseguiu naquele episódio ali, pelo menos canonicamente, se é que você me entende. E aqui você tem algo que opera de maneira também bem superficial, tem alguns elementos
elementos que poderiam render talvez uma coisa mais dramática, que eu acho que não são explorados até onde poderiam ou deveriam. Você tem várias coisas aqui acontecendo, tem a frota para chegar, a frota lá do Mirror Wolf e do Garrick. É curioso que é o Worf que está chegando com os Klingons, né, para atacar a estação. Eu acho uma inversão em relação ao The Way of the War interessante. Isso eu já acho uma coisa bonitinha. E a maioria das coisas aqui funciona bem. É claro que em termos de trama, se você pensar no começo do episódio, eles estão usando ali as coisas do espelho, do que o Sisko vai fazer, do que o Sisko permitiu, do que o regulamento permite de ir e voltar do universo do espelho. Eles estão... Eu me lembro que eu mencionei alguma coisa nisso no Through the Looking Glass, é que eles estão brincando com isso de uma maneira ainda mais frouxa, mas vendo o episódio como um todo, isso aí é até meio ridículo pensar nesses termos, porque o episódio é bem over the top. Tem algumas caracterizações que continuam interessantes, como a da Intendente. Os efeitos visuais para a época, eu lembro que eu achei muito legais, ambiciosos, bastante ambiciosos para o que se fazia em Star Trek na época. Consegue dar uma vitória ali para os rebeldes. E eu achei isso bastante interessante, principalmente a direção do James Connoy. Eu acho que ele consegue fazer uma diferença, né? Em cenas banais, ele consegue dar um apoio ali para os atores. Ele consegue brincar muito com a Naná, na forma que ela solta aqueles one-liners da Intendente, que no papel a gente fica assim, caramba, se ela não vai botar para ela para falar isso, o que vai sair? Como é que isso vai ficar em tela? E de alguma maneira miraculosa aquilo funciona de algum jeito, e isso tudo é muito bacana. E o efeito final acaba sendo bem positivo, mas eu acho bem superficial, assim, é aquela diversão meio leve. Tem uns pontos ou outros que você fica assim, pô, isso aqui poderia ter sido feito, tomar mais do episódio, mas não era bem o que eles objetivavam. Eles queriam fazer uma coisa no final com um ar de festa, e acaba dando uma espécie de fechamento, né? Porque se você volta no crossover, aquela galera ali, eles são escravizados ali para fazer o refino do minério sob o Odo e tal, então é um status quo bem diferente. Aqui eles tomaram a estação, mal bem eles tomaram a estação, roubando os planos da Defiant e tudo, que é absolutamente enlouquecido, e construiu uma Defiant igualzinha ainda, que é mais engraçado ainda, que é totalmente absurdo, mas acaba dando um ar de fechamento. No final fica assim, o Worf e o Garrick querem pegar a Intendente diz que o Sisko está devendo um favor para ela, até abre uma possibilidade, mas de alguma maneira é um ponto de parada e acaba sendo legal. E fora a remorte da Jennifer Sisko, né? Agora a Mirror Jennifer morre. Então acaba sendo interessante. Então eu continuo simpatizando, apesar de eu achar que é aquela diversão meio um tanto quanto descartável e tal, como eu vejo. Ô Gus, e você? Quais foram suas impressões iniciais assim do episódio quando você assistiu ou mesmo assistindo agora para gravar o podcast? Olha, eu acho que ele tem ali os tons caricatos que o universo espelho exige, e eu acho que ele sabe trabalhar isso muito bem, de uma maneira não tão extremada quanto, por exemplo, o próprio Mirror da série original. E aqui, como você mencionou, Mai, você tem um drama familiar que é justamente o que dá esse peso para a história, é o que faz a história começar, desde o início lá, quando você tem a Jennifer no universo Prime, no universo tradicional, e o Jake sendo usado como essa linha que conduz, né, que é levada ao universo espelho e faz com que o Sisko vá ao universo espelho também. Então eu acho que esse drama familiar, isso acaba deixando o episódio um pouco mais denso, lógico, comparado a outros Deep Space Nine, ele talvez seja um dos mais leves, mas é o que dá esse ar mais denso para esse episódio de universo espelho, e eu gosto dessa combinação. Eu acho que você nem pode deixar, num episódio de espelho, numa série de Star Trek, você não pode simplesmente deixar o tom que a série tem de lado, e ao mesmo tempo nem pode abraçar o espelho de uma forma tão caricata assim. Então eu acho que ele consegue equilibrar muito bem. Ele é engraçado quando tem que ser, com aquelas chiadas bem sexuais da Kira, do espelho, ela toda hora tá soltando alguma coisa que remete à putaria, essa que é a verdade. E ela também, enfim, tem os objetivos dela, mas é legal também ver que do outro lado você tem ali o Sisko tentando sempre manter a linha,
não deixar o filho dele ceder, né, às próprias vontades de querer ter ali a família reunida de certa forma. A própria Jennifer acaba pisando na bola de certa forma, ela vê o Jake como o filho que ela nunca teve. Então, assim, o episódio ele escolhe bem os personagens e os momentos para poder ser sério e também escolhe bem os personagens e os momentos para poder ser mais caricato. Então, esse equilíbrio, para mim, ficou muito bem feito, é o que deixa esse episódio tão legal. Assim, lógico que concordo com o Castanha quando ele fala que você pode assistir Deep Space Nine e pode passar batido por esse episódio. Eu acho que isso é um fato, uma aventura, digamos assim, de certa forma descartável. Não vejo esse drama familiar afetando de forma tão grave os personagens lá na frente, além, claro, da própria morte da Jennifer do espelho. Mas certamente é um episódio que rende uma boa diversão, que mexe com alguns dogmas aí do universo espelho, que acrescenta na própria mitologia do universo espelho, se você pensar dessa forma. Então, assim, acho que me ganhou aí, além do fato de ser o universo espelho, para mim já é causa ganha, eu já tô comprado quando é episódio do universo espelho, mas eu gostei que aconteceu esse equilíbrio entre o tom original da série e o tom que deve ter em um episódio do Universo Espelho. E o interessante é que a presença do Jake no Universo Espelho, que inclusive é a única dele, nos outros episódios ele não aparece, porque ele é um personagem leve, né? Ele é um cara bom, assim, e aí dá um contraste muito grande quando a gente vê a questão da brutalidade ali nos primeiros episódios, que é a Intendente, né, e o Garak, e nesse aqui a gente vê do Worf com o Garak, e também a gente vê por parte dos rebeldes no personagem do Bashir. Então é interessante esse contraste que a gente tem. Eu acho que é interessante como eles colocaram isso. Muito embora eu acho que eles podiam ter aprofundado um pouco mais na parte do Jake, mas eu entendo o porquê não, porque exatamente era... O Aira lá devia estar falando, tem que ser divertido, mas ao mesmo tempo é ele que está escrevendo o episódio e ele quem trouxe essa parte da história. Então, assim, falando desse drama familiar, assim, o que mais me chama a atenção em como eles colocam o Sisko em evidência aqui e o colocam numa posição extremamente difícil que ele já tinha vivido um pouco lá no Through the Looking Glass, que... Quando o Smiley pede ajuda para ele a princípio ele não quer ajudar porque ele sabe que ele não pode interferir naquilo que está acontecendo ali no universo espelho, mas quando eles dizem que se ele não ajudar a trazer a Jennifer para o lado dos rebeldes, eles vão matá-la, aí ele resolve fazer alguma coisa. E aqui o episódio começa com ele conversando de boa ali com ela no quarto e tal. Só acho meio esquisito ele não ter avisado o Jake, né? Deixar o Jake chegar assim de surpresa e dar de cara com uma mulher que é exatamente igual à mãe dele, mas enfim. Mas assim, ele chega ali, ele tem que olhar para ela, ele sabe que ela não é a Jennifer, mas ao mesmo tempo é a Jennifer. E eu acho que no final das contas, esse episódio é um fechamento para essa história do Sisko com a Jennifer, que começou lá em Emissário, que a gente sabe o quanto ele estava sofrendo, que ele não tinha esquecido a morte da esposa, toda aquela conversa lá com os profetas, de que ele não saiu daquele local, ele não deixou aquele momento de perda da esposa. E aqui eles meio que fazem com que o fato dele poder viver ali esses momentos com ela, do Jake junto, e aí ela morrer, faz com que de repente ele tenha um fechamento para isso, para a vida dele. Porque lembrando que lá, depois do alguns episódios depois do Through the Looking Glass, quer dizer, eles apresentam a Jennifer e alguns episódios depois, ele já, no Family Business, ele já começa a ter um relacionamento com a Cassidy, né? Ele conhece a Cassidy pessoalmente. Então você fala, eles trouxeram a Jennifer, mas trouxeram a Cassidy. Então quer dizer, eles não vão fazer alguma coisa do Sisko com a Jennifer, eles estão trazendo alguém para ele. E aí aqui você fala, poxa, mas se eles quisessem, eles poderiam levar a Jennifer pro Universo Prime na boa, e aí eles formariam uma família novamente. Mas eles não quiseram fazer isso, e eles fazem com que ela morra no final. Eu acho isso interessante, para ele ter que reviver o que aconteceu
e de uma forma dar um fechamento para isso. Então, eu acho que para o Sisko isso é interessante. Para o personagem. Talvez não seja tão forte quanto a gente gostaria de ver, mas eu acho que tem. Do lado do Jake, eu acho que é um pouco menos, porque infelizmente a gente não tem muitas conversas dele com a Jennifer, né? Eu acho que a principal conversa que talvez tivesse sido interessante ter ouvido é ela contando para ele que ela tinha querido chamá-lo ali só para usá-lo para trazer o Sisko e tal, e que na realidade ela só conta pro Sisko que ela contou a verdade para ele, e ele falou que não se importava com isso. For what it's worth, you should know that I've told Jake the truth about my visit to you, why I brought him here, everything. And he said that it doesn't matter, that he's still glad to have met me. Funny thing is, I know he means it. He has a forgiving nature. It's more than that. I don't think he could be angry with me even if he wanted to. I remind him too much of his mother. He loved her very much. No one has ever cared about me like that before. Então, eu acho que infelizmente a gente não teve isso. Eu acho que teria sido interessante para ter um fechamento também do Jake com a Jennifer, porque assim, por mais que eu acho que ele já tenha uma idade para entender ali, racionalizar, eu acho que talvez tenham mostrado ele muito tranquilo demais, assim, em ver a mãe, que não é a mãe, e beleza, tô conversando aqui com ela, tô aproveitando esse tempo que eu tenho, fantasia ainda que de repente ela e o pai poderiam ficar juntos, eles voltarem a ser uma família, mas acabou que nessa parte realmente eles não aprofundaram, não. O que você acha, Castanha? Eu acho que o fechamento é da história do Ben Sisko dentro dessa trilogiazinha. É um fechamento forçado. Faz sentido a Intendente matar a professora Sisko? Sim, faz sentido, porque ela é traidora, sob o ponto de vista da Intendente. Faz sentido e oferece um certo fechamento ali para a história que ele teve, para essa possibilidade. O Jake, eu acho que eles quiseram apresentar em cena ele muito ali enamorado com a ideia dele recuperar a mãe, de maneira bem simples, assim, como direi. Ele realmente ali é namorado, aquela coisa em ebulição ali dele, pela possibilidade, pela imaginação que faz um futuro na mente, sabe, essas possibilidades de retomada. Ele fala que ela gosta do pai, ninguém fala da Cassidy, aliás, no episódio. É aquilo, é rápido, né? Joga ele nessa de não conhecia até querê-la como a mãe de novo, como uma remãe, digamos. É abrupto, mas a gente imagina que é uma história que poderia acontecer. Você perde a mãe, você é um moleque, e a criatura é exatamente ela. E ela, a professora Sisko, ela desde o episódio anterior, ela é poupada dos maneirismos e do fascismo e dos extremismos e dos exageros que nós vemos em muitos personagens do universo do Espelho. Então ela é muito aceitável como um doppelganger do bem, da mãe do Jake. Então eles fazem essa coisa, e na frente da tela, entre eles dois sem conflito. É aquela coisa bacana. Aliás, vendo o episódio, me surgiu uma coisa curiosa. A energia entre eles não é bem de mãe e filho, não. Eu não sei se pela juventude ou pela aparente juventude da Felicia Bell naquela época, ou o Jake ter crescido, pelo menos em tamanho. Parece mais uma coisa de irmãos, né? Uma irmã mais velha. Eu não sinto muito eu não tô falando da Creep, tipo, que às vezes tem seriado que o cara escala mal e mãe e filho, ou pai e filha, e parece que eles vão se pegar. Não é isso que eu tô dizendo. Mas parece que tem uma coisa ali familiar, mas não é exatamente a energia que a gente espera entre um filho e a sua mãe. É um outro tipo de energia. Nunca tinha observado isso e pela primeira vez eu observei. Talvez isso depõe um pouquinho contra essa refamília aí. E apesar do Sisko falar, ele é o mais reticente, né? Talvez por ter mais conhecimento daquele universo, algum treinamento, ele é mais reticente, ou ele tem mais clareza de que a esposa dele era Jennifer, que já morreu. Essa é uma pessoa totalmente diferente, que parece muito com ela, mas não tem nada a ver com ela. E eu acho que é interessante ele manter, mesmo que isso insista no final, que
não, existe uma conexão. Pode ter uma conexão. Esse ter uma conexão pode significar muita coisa, mas eu acho que ele sempre teve uma certa clareza que não era para ele e nem deveria incentivar o Jake. Não, o Jake, isso aí com problemático. E é interessante que a professora, ela meio que confessa que ela também teve uma fantasia, então fica meio uma simetria com relação ao Jake desse episódio. Isso aí eu acho até legal. Ou seja, dentro de uma coisa assim que foi, digamos, econômica, não com muita profundidade, eu não senti nenhuma nota errada. É uma diversão leve, assim, que você coloca as emoções ali à flor da pele e vai caminhando. Vem comigo que a gente vai se divertir, meio que falando pro espectador. Mas eu não senti nesse trio aí nenhuma nota errada, assim, tipo assim, meu Deus, o que fizeram? Nota errada, assim, eu não senti muito, não. Achei me empolgar, assim, não. Mas nota errada também não. Então é meio que uma historinha interessante, adequada e casa bem com a proposta do episódio, que é uma diversão leve e tal. Eu acho que cumpre bem, inclusive ela não falar, ela falar fora de tela pro Jake, para evitar esse confrontamento. Na frente da tela só existe aquela coisa muito próxima entre os dois, completando as frases, assim, por isso que eu usei o termo enamorado, mesmo que fosse uma coisa entre filho e mãe, uma lua de mel ali de relacionamento nesse sentido. E isso funciona bastante bem. Só que eu acho que não vai além, assim, uma coisa assim, tipo, memorável. Aí ela morre, eu fico, caramba, a morte da professora Cisco me marcou muito. Apesar, rola até um riffzinho do tema da série no final, mas não é coisa assim, memorável. Adequado, achei interessante. De novo, né, Jake? Vamos pra casa e tal. Apesar deles estarem ali numa versão amalucada da casa deles. É uma coisa interessante. Eu acho que o Cisco flerta com a possibilidade de ter alguma coisa com ela, mas foi o que você falou. Por toda a experiência de vida dele, ele sabe que ele não poderia fazer isso. E eu acho que, inclusive, eles resolvem matar a personagem aqui para que, acho que os próprios roteiristas não flertassem com isso, entendeu? Porque acho que seria muito fácil fazer com que eles criassem uma história dela ir pro universo Prime e eles acabarem juntos. Acho bem possível. Mas aí, como eles não queriam, misturar esses dois universos, eles preferiram dar esse fechamento. Né? Acho bem possível e eu acho que foi uma decisão acertada. Eu acho que fecha a historinha dessa trilogia e pro personagem Cisco faz sentido a Cassidy. Pro personagem, a história com a esposa dele acabou no Emissary. Isso aqui era outra pessoa que morreu aqui e eu acho que foi a decisão mais acertada. E você, Gus, o que você acha dessa parte da história? Eu acho que a morte dela realmente, assim, beleza, é uma remorte, mas faz todo sentido no contexto de produção. Eu acho que no contexto do episódio também, né? Você tem, desde o início, eu vejo a figura do Cisco nesse episódio como o adulto na sala. Ele é um cara que já percebeu, desde o começo, a inocência do próprio filho. Ele, de cara, assim que eles se encontram no universo espelho, ele já fala, tira da sua cabeça qualquer plano que você tem. Look, Jacob, I have to talk to Jennifer alone for a minute. She likes you. Jake, whatever you're thinking, whatever plans you're making, forget about them. I'm not making any plans. Porque ele conhece o filho, ele sabe da inocência do filho e tem a desculpa de que, ele é um jovem, ele já foi inconsequente por vir até aqui, sozinho com a Jennifer do espelho. Então, assim, queridão, já vai tirando seu cavalinho da chuva. E depois ele contesta a própria Jennifer, ele vê também que ela não fez aquilo, que ela também tem intenções, digamos assim, existe ali talvez uma ideia nela de que ela possa reviver algo com esse filho que ela nunca teve. Então, ele tá numa situação em que ou ele é o adulto na sala, ou aquilo pode dar muito errado, sabe? Aquilo pode descambar para uma situação que se perca o controle, que eles acabem ficando no universo espelho, por vontade deles dois, e ainda tem o acréscimo de toda a situação da Defiant. Então, assim, eu vejo o Cisco aqui como uma pedra sólida que tá tentando cumprir a sua missão e voltar para casa. Ponto, né? Assim que ele está embarcando, digamos assim, para o universo espelho, ele fala, olha, eu vou, mas é só para buscar o meu filho de volta,
sabe? Então, assim, não sei se dá pra dizer se o personagem tem uma grande evolução no episódio, mas ele é essa pedra que não se move, que tem que cumprir o objetivo até o fim, e que ele sabe que se ele não for assim, os outros dois personagens, o Jake e a Jennifer, poderiam acabar tentando convencê-lo, enfim. Então eu acho que, assim, toda essa dinâmica dos três, eu acho que ela foi muito, muito legal nesse episódio. Eu não cheguei a ver isso que o Castanha viu, dessa dinâmica entre o Cisco e a Jennifer ser uma coisa ali meio de irmãos, digamos assim. Realmente a atriz é jovem, mas é porque eu acho que eles também precisam se lembrar e lembrar a audiência que, olha, eles não são mãe e filho, eles não são mãe e filho. Pode parecer para eles podem querer, a gente que está assistindo a série, às vezes vai bater o olho e vai ver os dois dessa forma, mas eles não são. Então, eu acho que também o jeito que eles entram nessa dinâmica, a gente tendo o Cisco como um personagem principal, o roteiro também tá ali puxando ao lado do Cisco para que a gente também não se esqueça, a gente também não acabe cometendo o deslize de querer que no final eles fiquem juntos de alguma forma. E aí, não só a gente, como vocês falaram, os roteiristas futuros dos próximos episódios, né? Tentar fazer o que para juntar os três de novo, manter a Jennifer no universo tradicional. Então, assim, eu gosto muito do Cisco nesse episódio. Ele me pareceu, assim, tirando o O'Brien do espelho, que me parece uma ponte muito interessante, né? Entre o universo Prime e o espelho, é no Cisco onde o episódio tá sempre lembrando que a gente precisa se agarrar no Cisco, porque o importante é a missão, é salvar as vidas das pessoas que estão ali na estação do espelho, e o importante é trazer o Jake de volta para casa, e assim foi feito, né? Então acho que os personagens deles foram bem trabalhados para criar essa dinâmica, puxando para um lado, puxando para o outro, mas no final a gente ser lembrado quem que é o personagem principal de Deep Space Nine mesmo. Não, porque até a Jennifer, como vocês colocaram, começa a sucumbir com o negócio. Porque lembrando lá em Through the Looking Glass, ela tinha sido casada com o Cisco, mas ela odiava. Eles não tinham uma relação muito boa, né? Era uma coisa meio de amor e ódio, assim. E aí, quando ela conhece o Cisco do universo Prime, é o cara que ela gostaria que o marido dela tivesse sido, e ele não é. E aí, de repente, ela conhece o filho que ela poderia ter tido. Então, nossa, aquela cena quando ela fala é super tocante, assim. Você já comentou que ela fala, o Jake é o filho que a gente não teve. E aí ela começa a contemplar um futuro que ela não teve. Jake, I mean. No, you're not making that job any easier. Oh, he'll get over me. Maybe. I wish I could say the same. Is it really a surprise? Think about it. My Ben Sisko is dead. I look at Jake, and all I see is the son that I'll never have. Maybe bringing him here wasn't such a good idea after all. Inclusive, eu acho que quando o Cisco dá aquela cortada mesmo, ele corta pra valer. Ela fica sem saber o que falar e sai. Aí o Avery Brooks olha pro lado, olha pro painel aberto, aí ele olha pra baixo. O James Conner deu um tempo pra ele continuar com a cena ali, só ele. Eu acho que dá pra, tipo, o pensamento, acho que captura bem os pensamentos que estavam passando pela cabeça dele, da esposa mesmo dele, que ele enganou essa mulher, tem o filho dele na jogada, ela parece ser muito gente boa realmente, e você parece que vê esses sentimentos ali misturados. Eu achei um trabalho bem legal ali. É a reação, mas é a reação só ele, que ela já tinha saído de quadro e daquele compartimento ali, seja lá, nem sei bem exatamente onde era aquele compartimento, que era dentro da Defiance. E eu achei bem legal, achei caprichado. E até a própria Kira também tem um momento que ela tenta, né, provocar essa tentação assim no Cisco, quando eles se encontram, né, aqui do universo espelho, a intendente, né, que ela fala, olha, se você me ajudar, eu posso ser grata a você, muito grata, sabe? Então, assim, ele é tentado durante o episódio, mas ele se mantém firme na missão. Eu acho que a gente já tá aqui no momento também da própria série, em que o Cisco já tá bem maduro, tá bem resolvido em relação a toda essa questão da Jennifer ou não. Talvez se o episódio terminasse sem a morte dela, ela continuasse viva lá no universo espelho, mesmo assim ele ia acabar seguindo a vida dele, tá? Eu acho que nesse momento ele já tá bem maduro em relação a toda essa questão. Aliás, Cisco pegador, né? Gente. Total, né? Pelo menos só a Dax vai lá, é legal, uma questão de continuidade, que aí a Dax chega lá e dá um tapão na cara dele. Ah, isso aqui é por você ter dormido comigo fingindo que era outro.
Ou seja, que elas gostam mais, né? que realmente aconteceu. Da Terra. Porque no episódio passado fica subentendido, mas a gente fala, pô, mas será que ele foi lá e dormiu com a Dax? Eu lembro, acho que né? até falei que na hora H, tipo, ele olhou pra ela, é agora, em nome do dever. Até sacaneei. Cara, o cara limpou o trilho no outro episódio. Meu compadre, teve tempo ruim, não. O espelho ele fez. Caraca. Não deixou sobrar nada. E ela pega a faca e ela bota assim, achei que ela pegou a faca legal, botou assim, achei bacana. Basti deu um soco, ela deu um tapa. E é interessante isso que o Gustavo falou, que o Sisko estava super focado em fazer a missão e tal, e tão focado que é muito engraçado naquela cena em que, beleza, resolvi aqui, consertei a Defiant, vocês podem usar, agora eu vou embora, tá, tchau. Aí ele sai ali da ponte, e aí o Smiley fala no fundo, eu só queria ter tido tempo tal para me acostumar mais com a nave. Ele volta, olha, né? O Conway também pega a cara dele ali, ele faz... o Avery Brooks tem umas expressões assim maravilhosas ali, que ele faz do tipo, de pensar ali e tal, ele fala, quer saber? Eu vou, né? Eu vou. Então ele leva a sério demais a missão, né? Exatamente. Eu amo muito essa nave é como se fosse minha, né? A minha nave, a minha Defiant. Eu que tenho que ser o capitão dela. E aí ele vai pra... Tipo, não era para, ser a né? mesma nave, assim, igualzinha. O motivo é óbvio, que aproveita os materiais pré-existentes, mas que eu acho muito engraçado. Eles conseguiram... Eu vou fazer ela... Vai ficar igualzinha. Tá bom, tá tranquilo. O episódio ele é cheio de tiradinhas assim também, né? Que eu acho que dão um tom do universo espelho. Tem hora que a gente tá na nave dos Klingon, né? E aí você vê o Garak, ele fala, pô, eu tô tentando ajudar vocês aqui, trabalhar para intendentes pelo menos é mais tranquilo, porque aí... Por que o quê? Porque ela deixava eu satisfazer ela. Aí o... não sei quem é que vira pra ele e fala, não, mas você não faz o meu tipo, não. If it was not for your incompetence, the rebels would have been destroyed. I thought we had agreed that it was the Intendant who was incompetent. I was merely following her orders. And for following those orders, you deserve to die. Then why don't you kill me? The Intendant was bad enough. She was irrational, accusatory, unappreciative, but at least... At least what? At least I was able to please her now and then. You are not my type. I never said I was. Cara, e detalhe da corrente, porque aquilo, se você total, pensar no Kennedy, aquilo ali é a aquela... corrente do cão. É a corrente do cão, acho que Jornada 3, se eu não me engano, tem um cão ali na corrente, então aquilo remete ao cão do comandante. Então é muito bizarro aquilo, é muito bizarro. Mas eu acho que lembra também, assim, acho que eles dão uma... Não sei se eu posso dizer que é sutil, ou talvez até, sei lá, meio descarado, assim, que essa parte deles, assim, a tendência sempre foi, né, o fetiche, claro, né, o fetiche, é o sexo, é aquela coisa do mal, assim, porque, pô, o Worf fica ali segurando o Garak na coleira ali, como se o Garak fosse a garota escrava, sabe a princesa Leia? Lá com o Jabba. É uma coisa assim, entendeu? Bizarro também, tem essa interpretação também, é bizarro mesmo. É muito interessante. Aí ele fala, não, você não é meu tipo ainda. Fala que não é o tipo, chega a falar. Mas é meio esquisita ali a relação dos dois. Mas isso, pelo menos o Miro Garak confirma que ele é bissexual. Isso passou na época. É verdade. Isso confirma que pelo menos o Miro Garak é bissexual. Não sei se a gente vai conseguir confirmar que o Garak eu acho que não confirma. Mas o Miro Garak fala, ele deu prazer à intendente e se ofereceu para dar prazer pro Regente Worf. Então o Miro Garak é bissexual.
Isso confirmou. Não, e a Intendente é A Intendente sexual, é né? muito sexual. Ela faz sexo até com a porta lá da prisão. Se encontrar a Marianne, manda ela passar lá na minha cela, que eu tô com saudade. Aquilo ali, meu Deus, aquilo ali. Não, e na primeira cena que a gente encontra a Intendente, que o Bashir tá ali torturando ela, ela tá de 4 no chão e ele ainda fala assim que é o meu brinquedinho. Não, quando abre pra cena, gente. a primeira coisa que aparece na cena, eu cometi o erro de ver o episódio aqui na sala de casa. A primeira coisa que acontece na cena é a Intendente dar uns 3 gemidos. Eu falei, cara, porra, os vizinhos aqui vão achar que eu tô vendo coisa, pô. É uma cena 100% sexual. Não, é interessante esse lado, assim. Você vê que é uma coisa assim meio esquisita, mas ela é bem feita. É muito over the top, assim, toda essa parte. Não, mas eu acho muito que interessante, eu acho. A Naná, ela domina esse treco de um jeito que ela consegue fazer funcionar quando não deveria funcionar. Sim. É um negócio muito bizarro. Muito bizarro. Tipo assim, é a cena que ela tenta seduzir lá o Madalone. Sim. Cara, o Conway faz aquele butt shots ali, a Naná tá de barriga pra baixo, faz um butt shots devagarinho, e para no rosto dela. Mas, gente, se não fosse uma atriz assim, boa, treinada, e que entendesse aquele troço ali, ia ficar muito ridículo. Mas ela, de alguma maneira, ela faz aquela coisa horrorosa funcionar. E começa a seduzir lá o Madalone. Aí ele manda que ela mandou matar a mulher dele, e ela retruca do jeito pavoroso. I bet if we put our heads together, we could create a little excitement for ourselves. You sentenced my wife to death. Isn't that a coincidence? I was hoping you weren't married. E de alguma maneira funciona. Gente, é muito engraçado. A Intendente é muito absurdo. Como ela funciona, tem hora que eu não sei. Mas funciona, é um troço. Nem sei nem explicar. Não sei nem explicar às vezes. É fogo. Acho que é muito mérito da atriz ali, realmente, fazer a coisa funcionar ali. E aí a gente tem, né, o terceiro Ferengi em seguida morto num episódio do Universo Espelho, né? No primeiro lá, o Quark foi morto pelo Garak. No Through the Looking Glass, o Ron morre, que a Intendente mata ele, e aqui agora o Nog também sofreu um revés, achando que com a Intendente, eu te fiz um favor, tal, de te soltar. Aí ele ainda solta, não, pode deixar, ninguém vai saber que você tá lá em Bajor. Ninguém vai saber, tchau. Entendeu? Ela, até esse andar, que ela dá um passo pra frente, aí ela levanta a pistola, tipo, aí ela... Gente, é muito boa. Ela tem um domínio do espaço cênico muito bom mesmo. São coisas muito bobas, muito manjadas, mas ela executa muito bem. Não deveria funcionar. Não deveria funcionar. Deveria ser uma coisa totalmente vazia, totalmente tola, mas ela faz funcionar de algum jeito. E a Naná muito curioso mesmo, muito curioso. A Naná disse, desses 3 episódios, o favorito dela foi esse, que ela acha que é mais dark, pela forma como eles escreveram. Pelos onliners e pelo, digamos, a questão da sexualidade mais sacana, eu acho que esse tem uma sexualidade mais sacana, até do que o crossover, talvez ela tenha gostado. E os online são muito sacanas, negócio bem que eu tava torcendo que você não fosse um cara casado, isso caiu bem eu ter mandado matar sua mulher, sabe? É uma sacanagem total. Ela chega lá para se oferecer pro Cisco, depois de ter gemido ali no gemedor do Bashir. Gente, surreal. Surreal. E o butt shot, gente. Eu acho que nunca teve butt shot desse jeito. Tipo, a câmera passar devagarzinho ali pelo corpo da atriz, desse jeito. Gente. É bem pensando. Sacana, ela cara. Também Sacana mesmo. Star Wars 4. Ela tá na mesma posezinha, assim. Quando chega o Nog, ela até fica assustada, que ela não tá entendendo o que tá acontecendo. É uma cena muito boa. Para os apreciadores de Nana Visitor, é uma baita cena.
E o interessante é que esse episódio, ele tem duas coisas que fazem assim, um paralelo com o Sacrifice of Angels, que eu achei interessante. Essa cena do Nog na prisão é uma delas, porque ele chega com a bandeja e dá a bandeja na cara do guarda ali, que é o Madalone, para resgatar ali no último minuto, né, a intendente que estava presa. E lá no Sacrifice of Angels, o Quark com a Zial chegam lá na prisão e eles também, ele vai lá com o soufflé e senta a cara do nego no soufflé ali, e aí eles entram e salvam o pessoal todo que estava na prisão ali. E aí a outra coisa é que nesse episódio, na parte das cenas da batalha e tudo, quando a Defiant tá lá com os escudos super baixos, não pode tomar mais nenhum tiro, aí tá vindo lá a ave de rapina para atirar, chega o Bashir e atira e destrói a ave de rapina e salva, e eles continuam na batalha. E lá em Sacrifice of Angels são os Klingons que chegam e ajudam a Federação a romper a linha ali lá dos Dominions, né? Então é interessante que esse episódio tem essas duas coisas com o Sacrifice of Angels. E falando da batalha, eu achei muito fantástica, porque a gente tinha tido em The Search, né, que a gente teve alguma coisa de batalha, e depois em The Way of the Warrior e antes até no The Dicecast, mas aqui, eu achei maravilhosa aquela cena da Defiant indo nos anéis ali da estação. Eu achei muito legal aquilo ali, a cena, como eles filmaram. Que ela sobe, desce e tal. Eu só achei esquisito porque, a priori, os escudos não eram uma bola inteira ali. E aí ela consegue entrar e sair, assim... não é uma bola, né? É meio que assim, coladinho, mais justinho. Entendi. É mais justinho. A licença parece poética que é tudo em do volta espelho. da estrutura. Ela não forma uma proteção geral ali na estação. Porque isso é o que a gente vê depois em outros episódios. Ela é uma... e a aqui ideia não. Nesse caso, foi um dos escudinhos mais próximos ali das estruturas principais, provavelmente. Que para fazer isso não podia ser um elipsoide, sei lá. Pode ser justificado que dali é diferente, porque no universo espelho eles têm um sistema de proteção diferenciado ali. O escudo é diferente. Não é tão potente, sei lá. Uma das coisas que eu mais gosto no espelho é isso. É que você tem que pegar a sua reguinha de sci-fi e abaixar ela um pouquinho e tá tudo bem, sabe? Tipo, às vezes as coisas não precisam ser minuciamente explicadas, muito menos no universo espelho, que tem personagens parecidos com o que nós conhecemos, mas tem uma dinâmica completamente diferente, né? Então, acho que isso é um charme do espelho também. Os efeitos visuais eu acho interessante porque são pedidas coisas específicas. Essas manobras que a Mariana mencionou em torno da estação são coisas específicas, são trabalhosas, dão um ar de novidade. Porque formar uma frota e a frota começar a atirar, e você tem os movimentos de levar tiro, dar tiro, acaba cansando rápido. Aqui não, você tem uma dinâmica que tem que ser bem colocada ali nos meandros da estação, e eventualmente você tem que deixar a Defiant numa situação muito sui generis, de estar muito próxima ali daquela nau capitânia, que é muito maior do que ela ficar muito perto ali para não levar um tiro daquele disruptor ventral. E também é bastante bem feito. Realmente eu acho esses efeitos muito interessantes. Assim. Eles são bem ambiciosos e eu acho que em termos de fotorrealismo, para a época, são muito bons. Assim. Tem umas tomadas, aquelas tomadas da doca, especialmente a primeira, que eles mostram a seção seria a proa ali da Defiant, ainda em construção e tal. Aí, aparentemente, foi usada alguma computação gráfica e não está muito bom, não. Aquilo deveria, em uma eventual remasterização, teria que refazer aquilo mesmo. Mas a batalha em si eu achei bem legal mesmo. Que você tem poucas naves, você tem uma noção do que praticamente todas elas estão fazendo ao mesmo tempo, você sente que tem poucas tomadas reusadas. Eu achei no capricho, assim. É bem interessante dar uma coroação aí a historinha aí do espelho. Acabou sendo uma coisa interessante. Deve ter dado um trabalho e com certeza foi um episódio custoso aí pra época. É por isso que o próximo episódio é bem ruim, porque não podia gastar. Money saver. Você tem razão. Aqui eles não economizaram. Essas cenas de batalha foram muito bem feitas e muito bem trabalhadas.
eu achei realmente fantástico. A Defiant passando ali pela estação, eu achei maravilhosa, assim. E depois, mesmo ela e a outra navezinha lá do Bashir e da Dax voando super perto da nave gigante Klingon lá também, eu acho que ficou muito bem feito. Muito bem feito. Também achei. O Deep Space Nine valorizou bem o universo espelho, assim. Eu acho que não só em desenvolvimento dos personagens, em trama, em adição aos próprios personagens regulares do universo comum, mas eles fizeram com carinho, assim. Para mim é a melhor sequência do universo espelho, assim, em qualquer série Star Trek, né? Então, esse episódio mesmo, ele, como vocês falaram, ele teve um gasto a mais aí para poder fazer tudo funcionar. E eu acho que se justificou. Eles conseguem economizar, porque os cenários internos ali é uma rearrumação dos cenários regulares da série. E a ponte da nave Klingon eles têm ali. Ele tem os módulos, na época daria para fazer e até variar ali a ponte da nave Klingon. Mas mesmo considerando isso já gasta um pouco, pelo menos essa rearrumação, a fotografar diferente os interiores, você reaproveita a Defiance. Mas mesmo assim eu achei o valor de produção para a época, eu achei bem bons mesmo, bem sólidos e bastante interessantes. Só mencionar uma coisa, na parte final que o Sisko pilota a Defiance, de alguma maneira lembra do Way of the Warrior, que tem aquela frase meio Batman do Sisko, meio super-herói, que ele vai para resgatar, eu acho que é na parte, eu não sei se é na parte que ele vai ajudar a Cassidy Yates ou vai resgatar lá o pessoal de Cardassian, numa das duas. Ele chega assim, pega o elevador e fala assim, Defiance, meio que o Batman ou algum super-herói da vez, aquela coisa bem cartunesca. E aqui eu sinto também a coisa cartunesca dele tomar o controle da nave e fazer aquelas piruetas ali, a queima-roupa ali, bem próxima da nave mãe Klingon, entendeu? Eu achei que tem uma coisinha próxima. E é interessante, é fazer uma coisa diferente, realmente. Não, o cara vai pegar a nave e vai fazer aquilo ali sim, tal, que nem um caça. Então vamos lá, tá bom. E acaba sendo gostosinho, acaba sendo interessante, assim. Não é a coisa mais profunda do mundo, mas eu acho simpático. E ele faz bem, o Avery Brooks faz bem e as coisas funcionam, assim, não se perde a simpatia do episódio. E a dinâmica com o Smiley ele também funciona, que ele fala, o padrão Delta, e ele, qual que é esse padrão, tal, aí ele explica, não sei o quê. Aí quando ele fala, o Sisko fala, não, eu vou ir direto pra nave, ele o padrão suicida esse. Engraçado, gente. E tem uma outra dinâmica coisa que eu gostei muito, que é do Smiley com o Bashir, porque os dois não se bicam, mas isso no é final bonitinho, né? fica uma conversa ali, quando o Bashir chega para salvar, tal, e aí acho que o Smiley fala alguma coisa do tipo, não imaginei que eu fosse ficar feliz em ouvir sua voz, assim, que dá um quê ali de como é a dinâmica do Bashir e do O'Brien que a gente conhece, né? Sim, bonitinho mesmo. Deu assim uma sensação ali. Mas eu acho esse Bashir um pouco caricato demais, assim, ele é bem... Eu acho que ele não oferece muito. É meio que bota uma barbinha, um cabelo assim, fica... Uma peruca meio esquisita. O cara de boy, o cabelo, barba, meio de bad boy, aí tá com a Dax. Também tem outra coisa, ele tá enroscado com a Dax, né? Sim. Mas é um básico, assim, não tem muito o que fazer ali, não é nem criticando o Cid, mas o personagem não tem muito ali que ele pode fazer ali. É meio básico, o boy, mirror boy, entendeu? E a Dax é mirror Dax, sabe? É meio... O que vai dar pra fazer? Faz assim, é diferente da Intendente. A Intendente, a atuação, é difícil falar se é a atuação ou a caracterização, mas seja como for, talvez seja mais a atuação do que a caracterização, ela é um ser que a gente lembra. A Intendente é um personagem, por mais absurdo que seja, é um personagem que a memória busca. Essas versões do Bashir e da Dax, a memória não traz muito quando você pensa na série, pensa em episódios. A Intendente é um caso bem apartado disso. Aí, Gus, há um tempo atrás eu gravei com você um Black Alert, que a gente falou sobre todos os episódios
do universo espelho de Deep Space Nine. Inclusive, se você que está nos ouvindo não ouviu, procura lá na página do TB, dentro de podcasts, Black Alert, e acha lá que tem o programa que a gente gravou. É interessante que você me fez uma pergunta lá, e eu estava escutando hoje de novo para relembrar alguma coisa que a gente tinha conversado sobre esse episódio, e aí você me fez uma pergunta lá, mas eu acho que no fim eu acabei, eu só dei voltas e não respondi, assim, então agora eu vou devolver a pergunta para você. Tô com medo agora. Não, é tranquilo. Que você falou assim, pô, mas agora eles fizeram um negócio que, porque lá em Mirror Mirror e mesmo no crossover, o fato de ter ido de um universo para o outro foram acidentes, que foi transporte, anomalia lá no buraco de minhoca, sei lá o que tal. Só que desde o episódio anterior, né, do Through the Looking Glass, que o Smiley arranjou lá um aparelhinho que ele pula de um universo para o outro. E aqui virou a festa do coco o negócio. Vamos pro universo, vamos pro universo Prime, vamos pro universo espelho, vamos. Não, e outra, Mai. O Smiley escolhe quem vai e quem não vai, né? Exatamente. Os outros dois não foram chamados para essa festa aqui, não, meu filho. Eu mencionei isso, mas não entrei em detalhes, assim, é meio... É porque é. Mas, inclusive, sem querer, porque falar muito disso é meio que contraproducente, porque o episódio acaba rindo da minha cara de pensar nisso. Mas provavelmente isso aí fira alguns regulamentos, inclusive. Se for fazer relatório do que eles fizeram aí, do que rolou, o Cisco vai ter que contar uma historinha diferente, porque eu acho que eles não podem brincar com esse universo desse jeito, porque é um negócio meio complicado. Acho que por causa dos doppelgangers, eles podem, isso, não é para levar a sério. No mínimo, tomar lugares de pessoas-chave no nosso universo, no universo Prime, no mínimo. Então, é uma questão perigosa, né? Você tem uma infiltração extra-universal, será que esse seria o nome? É uma ameaça perigosa, assim. E o Smiley faz de uma maneira bem fácilzinha, tipo assim, tem um drive aqui, tu espeta aí, tu vem pra cá, numa boa. É ali na esquina, não, é outro universo, meu filho. Assim, energia... Não, energia não se preocupa não. A energia é ali da estação mesmo, tomada de 12 volts, funciona que é uma maravilha. Não se preocupe com energia. Não? Não, é só espetar, é plug and play. Funciona em qualquer tomada. E só vai quem eu quero. É mesmo? Pô, cara, tu é bom mesmo, hein? É assim, então, meio que... Mas eu Trek às vezes tem essas coisas, é complicado. Assim. Mas acho que fica até melhor não ter explicação dessa tecnobaboseira. Simplesmente seria existe, a toca do coelho. Essa seria a toca do coelho legal. É ótimo que não tenha. A pergunta é, ozona, é isso? Essa é a pergunta? Algo do tipo, né? Porque agora... Bom, a gente sabe que depois eles voltam lá, né? Então, assim, vai ter mais. Chegaremos mais, lá, chegaremos pois lá. Pois chegaremos. Pior que não sei porque eu tinha ficado na cabeça que eu achava que o O'Brien do Universo Prime tinha dado um jeito de bloquear isso. Então acho que não teve, né? Porque... Ser sincero, eu mal lembro. Esse episódio é um episódio que eu mal lembro de DS9. O último lá é da não, o último é muito ruim. É um episódio que eu lembro muito pouco, honestamente. Eu lembro bem de vários. Esse é o que eu lembro muito pouco. Eles focaram, eu não saberia dizer. Né? Aí ficou bem esquisito. Aquele da sexta temporada, eu acho que não tem nada a ver. Mas no sétimo, eu não sei se o O'Brien fez alguma coisa. Não lembro. Realmente não lembro. Aí agora, o Castanha, Gus, cometeu o mesmo ato falho que a gente cometeu no podcast lá atrás, porque não sei se foi eu ou se foi você, falou assim, no nosso universo, e o Castanha também falou, quer dizer... No nosso universo, o nosso universo, né? Figura de linguagem. Tava esquecendo uma, que o Jake teve um caso com uma Double Girl por algum tempo. Né? Aí o Nog empurrou uma Double Girl lá pra cima do
do Jake também, o Cisco chegou. Mas se você reparar, na outra Double Gun que tá de frente, ela tá vestindo um colã ginecológico. Aquilo ali, gente, o Rick Berman, não sei, o Área Aberta também não ajudava, mas, gente, o que foi aquilo? Aquele colã ginecológico ali, eu vou te contar. Aquilo ali, caramba, Bom, foi fogo. Se o transporte para o Universo Espelho, né, virou zona, nada mais comum que o Universo Espelho seja uma zona. Uma putaria, uma zona também, então... Não, a que o Jake agarrou tava de saia e tal, tudo bem. Mas aquela de frente eu falei, cara, que isso, gente? O espelho é que a Deep negócio Web é aquele? do multiverso. O que eu argumentei é que talvez essa maneira que... O Nog é safado, é mais safado que o Quark, viu? Esse Nog aí, pelo menos. Esse é. Porque aquele Quark era bobão, era mais bobão, ele ajudava os outros e tal, né? O Quark que morreu. E esse Nog não. É mais safo, mas não foi o suficiente, né? Pra se proteger. Enfim. Pô, valeu, vou te soltar, você matou meu tio, meu pai. Nossa senhora, que zona. Você é gente boa, matou meu tio e meu pai. E me matou também. Tchau. Mas esse negócio aí do transporte, tal, de ter virado festa, tal, de ir para um lado para o outro, assim, eu acho que eles não quiseram explicar e não tinham que explicar mesmo, mas se a gente quiser dar alguma razão ali para coisa, tudo, eu acho que era uma coisa muito mais localizada, né? O Smiley que conseguiu ali de alguma forma uma conexão entre os dois, mas você vê que ali é da estação para estação, não é uma coisa assim, não é qualquer um que pode ir, é alguma coisa meio guiada talvez pelo DNA que ele tenha feito. Então também assim, ele também está protegido talvez pelo lado dele, de que não é qualquer um que pode ir, qualquer um que pode chegar. Eu tô supondo, mas não deveria falar isso, mas se você quiser explicar, você pode supor que as pesquisas do lado do espelho permitiram que eles entendessem o transporte como essa ponte entre universos sem depender de acidente e coisas aleatórias. Por isso que eles conseguiram modificar a tecnologia para nenhum acidente acontecer de novo. Então, pensando assim, talvez, mas eu ainda acho incrível aquele negócio espetar e não precisar de nenhuma dose especial de energia para fazer essa transação. Mesmo sendo, digamos, espacialmente análogo, mas é outro universo. Então mesmo assim eu fico impressionado e com a facilidade da coisa, entendeu? Mas de novo, eu acho que isso é tipo da coisa, não, isso aí é toca do coelho, você vai se enfiar aí, você vai matar teu episódio. Então não faz isso. Você vai, é isso, porque é isso, e pronto, funciona assim, tchau, tchau. E pelo menos eles não brigam com isso durante o episódio. Você vai, você volta, né? Não fazem disso algum outro ponto de trama. Então tudo bem. Mas que eles brincam com isso solto ali no começo do episódio, pro Cisco chegar lá e brincam. O negócio tá solto ali, tá soltinho. E aí eu só tenho mais uma coisinha para falar desse episódio que eu acho interessante, é que no começo do episódio aparece o Jake ali naquele local de sempre que ele e o Nog ficavam, e aí chega o Odo, né? Ele acha que o Odo vai tirá-lo dali, então ele inventa a historinha que ele estava lá querendo pegar inspiração para o livro dele, e aí o Odo fala, não, você tá com saudade do Nog, né? Ele quer dar uma que não tá, tal, mas no fundo é isso. Aí chega o Quark para falar a fala dele, porque o Armin Shimmerman precisava ter uma falinha ali no episódio, né? Porque como ele não existe mais no universo espelho, então ele aparece ali, e o próprio Odo também, né? São os dois que foram mortos no primeiro episódio. E aí ele fala, não, você tá com saudade do meu sobrinho mesmo, tal, não sei o quê. E aí é bonitinho que o Jake fala, quando ele voltar eu vou sentir muito orgulho dele, vestindo o uniforme da frota. E aí a hora que o Jake tá lá no universo espelho, ele tá conversando com o Nog, porque ele tá achando tudo legal e tal, e o Nog não quer nem saber dele, porque ele não teve a experiência que o Jake teve da amizade dos dois. E aí é legal que daí ele
ele vai lá de novo, né? O Jake tá lá de novo, naquela mesma posição. E aí o Nog chega, que era quem ele gostaria que tivesse ali com ele, mas a situação é diferente. Mas é legal que eles fizeram esse paralelo durante o episódio, nessas duas situações. Eles sempre tentam bater as coisinhas da série, assim. Se eles têm, assim, tá faltando uma cena... Eles sempre tentam colocar aquelas coisinhas que dá para você ter, que você tem como características da série, os relacionamentos chave da série, sempre tenta olhar e buscar de alguma maneira, né? Que aí busca, no particular, o Jake, saudade do Nog, e tem aquela coisinha das faísquinhas do Odo e do Quark e tal. Eles sempre tentam. E outras coisas que nós mencionamos aqui, já dizia, e o Bashir do espelho, o Bashir e o O'Brien do espelho, e eles vão tentando manter isso aí. Isso dá uma continuidade também em outra dimensão. Não só aquela continuidade dramática, aquela continuidade de história, você tem uma continuidade que você tem até dificuldade de dizer exatamente em que dimensão que você está fazendo, mas ela existe, ela continua caminhando ali. E isso é um cuidado que eu acho que os roteiristas, o pessoal da produção sempre teve, e isso é muito legal. Já para fechar, eu queria comentar duas coisas. Uma é que eu acho que eu não sei bem quantas horas eles ficaram ali, mas o pessoal estava tão ocupado que nem pensou em tomar um banho, trocar de roupa. Cada um ficou com a roupa que estava e tal. Eu achei curioso isso também. Porque foram uns 4 dias. Né? 4 dias, então é o Jake com a mesma roupa. Depois não sei eu acho que a professora a mesma roupa, o Cisco o mesmo uniforme. Eu achei curioso aquilo ali. A intendente nem se fala, né? Ela tá com aquele couro ali desde a segunda temporada, nunca tirou. Deve ser a vácuo que entra aquele troço ali e vai se fazendo. E também ô Castanha, eu sempre gosto de assumir que no futuro eles têm máquinas de lavar super potentes, entendeu? Então eles só jogam a roupa tá e ela em 1 minuto já sai limpa, seca. Exato. Não precisa nem tirar. É da Insider, né? Aquela marca que patrocina 1 milhão de podcasts por aí. Você tá lá, gente, mecânica quântica, não sei o que lá, mas você tem que mudar o seu modo de ver. As flutuações quânticas apontam para a tecnologia da Insider. Aí o cara bota a roupa, tem cueca, tem meia e tal, no meio do negócio. Mas não é possível que um problema tão comum às pessoas, que é lavar roupa a secar, não tenha sido resolvido no século XXIV. Tem razão. Deve ser a Insider do século XXIV. Tem razão, você tem toda a razão aqui. E uma força aí pro James Conway. Pena que ele dirigiu poucos outros episódios além desse. Tem uma cena bem bolada. É claro, quando vai pro espelho e começa aqueles ângulos inclinados, tanto no interior quanto no exterior, faz parte da linguagem aí do universo do espelho. Mas se você reparar, quando corta depois deles segurarem lá o Cisco, tá o Smiley sentado na cadeira ali do prefeito e o Cisco em cima, mas a pose do Cisco é ultra legal, a pose do Smiley é ultra legal, e aquela câmera ali, eu acho que ninguém nunca colocou ali, nem antes e depois, entendeu? Aí você pensa aquele plano ali muito bem bolado, é só um cara que realmente pensa a cena, levanta as cenas como esse cara aí. É um cara também que sempre foi um favorito, desde que eu assisti a série pela primeira vez, assim, eu vi o nome, assim, esse cara aí dirige bem. Mas revendo aqui, a gente vê que o cara, ele poderia ter dirigido mais, poderia ter dirigido pilotos, inclusive, poderia ter dirigido First Contact. É um cara que deveria ter tido mais espaço ali naquela jornada, talvez até trabalhado em séries assim, da Revolução, pós-Revolução, porque realmente é um cara muito competente, assim, muito competente, é um cara muito interessante. Esse plano, assim, aí tem a cena e tal, mas você vê o Cisco lá com aquele gesto, com as mãos ali sobre a mesa, o Smiley paradinho. Aqui, acho que tem 2 estátuas aqui diferentes também, aqui ladeando o Smiley. E a câmera numa posição muito específica, muito diferente. E eu acho aquilo ultra bacana. E ele apoia muito, assim, com a personagem da Intendente, ou ele usa umas tomadas fechadas legais para mostrar uma interação bacana. Eu acho um cara muito legal. Então, essa reassistida da série serviu para colocar esse cara muito
muito bem no panteão ali dos diretores que trabalharam na atração da jornada dessa época, assim. Então é um nome muito carinho mesmo, além de, como a Mariana mencionou, ter dirigido 2 dos maiores episódios da série, um deles discutivelmente o melhor da série, então, pelo menos está ali naquela discussão próxima ali do topo. Então é um cara muito especial para a atração, muito a cara de DS9, né? Coisa no ar e tal, é show de bola. Palmas para ele, palmas Murilo, pro você Connor. tá escutando o Duet, é o melhor episódio de Deep Space Nine, tá bom? Nem entra no seu top 10, acho que você precisa rever Duet várias vezes até ele entrar no seu top 3. Quem falou? 3. Murilo? O Murilo, Murilo. Murilo não gosta de Duet. Não entendi. Acontece. Tem doido pra tudo. Brincadeira. Gustavo, e você? Tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar do episódio que a gente não falou? Não, eu só quero trazer uma demanda, que é me chamar pro próximo aqui do Universo Espelho. Sempre um prazer falar do Universo Espelho, sempre um prazer participar aqui com vocês do Balde do Odo. Enfim, é isso. Só agradecer, pessoal. Valeu demais. Foi muito bom papo. Sempre uma aula conversar com vocês sobre Star Trek e particularmente sobre essa série que vocês dominam tanto, que não é muito a minha praia, mas que eu sempre gosto de estar revisitando. Eu só vou, porque no fim a gente estava falando lá daquela cena do Odo e do Quark, só apontar aqui que eu acho legal que depois que o Jake sai, o Odo fala pro Quark, você não tem amigos, e ele fala, eu achei que você que não tem amigos, e um olha pra cara do outro, assim, o Auberjonois faz uma cara tão fantástica, assim, do Odo, ele dá, tipo, parece que é um sorriso, uma coisa assim, do tipo, é muito boa a cena ali dos dois, sempre bom. E aí não tem como não lembrar de What You Leave Behind e da conversa dos dois, né? Esse homem me ama, então é muito bom. Muito bem, então vamos para as notas de Shattered Mirror. Castanha, qual que é a sua nota? Para mim, 3 estrelas, e o fã pode querer dar mais meia estrela se ele valorizar bastante aquela sequência ali final dos efeitos visuais, que realmente foram muito bem feitos. Mas 3 eu acho que tá bom. Fica igual o Through the Looking Glass, está bom. E você, Gustavo, qual a sua nota? Eu vou cometer aí o crime que o Castanha acabou de mencionar, que é dar aquele meiozinho a mais, mas não por causa dos efeitos, mas é porque é o Universo Espelho. Então eu vou dar 3,5. É o 3 do Castanha, mais o meio do fã emocionado aí. Eu não vou dar essa desculpa, eu vou dizer que é 3,5 de uma vez. Eu acho o episódio excelente, ele é muito bem construído, muito bem escrito, não tem falhas assim no roteiro. Eu acho que as atuações são muito boas, o Castanha falou muito bem do James L. Conway, a direção dele é muito boa. Tem esse lado do Universo Espelho, que é totalmente over the top, mas que é interessante. Eu acho que até aqui, os 3 episódios que a gente teve foram bem interessantes, com histórias que valeram a pena ser contadas e valeu a pena assistir. Então é isso aí. Gustavo, muito obrigada pela sua participação. Vamos combinar assim de você vir aqui para o Resurrection, esse é mais fácil. Boa. Quero ver a gente falar o que nós vamos falar do último, do The Emperor's New Cloak. Esse vai ter que ser uma avacalhação total, porque não é um episódio que dá para levar a sério. É um episódio bem ruim. Cloak, né? Você lembra a jogada de palavras do Cloak? Você já começa a achar, meu Deus do céu. O jogo de palavras com Cloak, você já fica... Você lembra? Meu Deus. Mas muito obrigada, Gustavo. Bom, eu que agradeço, gente. Sempre aí as ordens para voltar aqui no Balde do Odo. É só me intimar. Maravilha. Valeu, Castanha, pelo bate-papo. Fechamos aqui mais um episódio do Balde do Odo. Até a semana que vem, galera. Muito bem. E obrigada a você que ficou nos escutando até agora. A gente volta, então, para o próximo episódio, que vai ser o The Muse, que teremos também participação especial para vir falar sobre esse episódio. Então não deixe de comentar lá na página o que você achou desse episódio, se você concorda com as nossas opiniões, o que você acha do Universo Espelho, e aí a gente se vê daqui 15 dias. Falou! Valeu!